A captação psíquica sob novo prisma. Amigo doutor, o que você sabe a respeito de captação psíquica? Sei muito pouco. Acho que é outro modismo que tenta atribuir caráter científico, quando na verdade nada mais é do que um grande exercício de imaginação. Não sei se é imaginação, hipnose ou efeito placebo. Só sei que existem resultados que devem ser apreciados antes de uma condenação sumária. Professor, sei que o amigo é teimoso e que vai insistir até expor o teu ponto de vista, estando ele correto ou não. Por isso me pouparei a longas discussões de que isso não faz parte da doutrina espírita e que não devemos perder tempo com esse assunto. Por isso serei todo ouvidos. Pode falar o que quiser. Por minha vez falarei apenas se achar extremamente necessário. Obrigado pela compreensão, amigo, mas a respeito desse assunto ainda não tenho uma opinião formada. Creio que ocorrem abusos, o que é normal na descoberta de qualquer novo conhecimento, mas que existem verdades que não podem ser desprezadas. Pois então me fale quais são essas verdades para que eu conteste, à luz do espiritismo ou da ciência. Não seja presunçoso, amigo doutor. Existem momentos que a ciência tem que se dobrar aos fatos, e o próprio espiritismo tem que se atualizar. Afinal de contas, o homem de nossa época não conhece todas as leis, e a verdade completa está longe de ser alcançada. Ora, prossigamos, por favor. Não quero passar a tarde filosofando sobre o que o homem de nossa época pode ou não saber. Sou bem consciente de nossas limitações. Antes de começar, quero dizer que somente há alguns dias analiso textos a respeito da captação psíquica e assisto vídeos a respeito do assunto. Por isso, devo afirmar que não sou um especialista, mas que sou perfeitamente capaz de analisar o fenômeno à luz da doutrina espírita. Ora, amigo professor, sei que o senhor é um homem de palavras, e o que mais gosta de fazer é falar. Por isso lhe peço, deixe de delongas e vamos direto ao assunto. Já que insiste, iniciarei pelo relato de um dos inúmeros vídeos que assisti. Nele encontramos um palestrante que também é um experimentador. Ele conta como conheceu a captação psíquica e como essa técnica mudou a vida de muita gente. Até aí nada demais. Cada terapeuta pode usar a técnica que quiser para melhor tratar os respectivos pacientes. Eu digo que se a técnica é boa, ela deve ser propagada. Podemos propagar a mentira, mas ela continuará sendo mentira. Antes que o lindo castelo desabe por falta de base, temos que pôr à prova cada chamada verdade. Neste momento não entrarei no mérito de tua assertiva. Devo acrescentar que o palestrante chamou ao palco uma senhora que seria atendida e a posicionou sentada ao lado de uma médium que já ocupava a posição de destaque. Quase que imediatamente, a médium captou psiquicamente uma das múltiplas encarnações da paciente. Se o fato é real ou ilusão, não sei, pois que nenhuma prova foi apresentada. O que pude observar é que a paciente manteve-se lúcida o tempo todo e que confirmou um ou outro detalhe psicológico que poderia ter relação com a chamada captação. Se é só isso, o assunto morre no nascedouro, pois não é necessário aprofundar em vasta literatura. Basta observar o que diz a Revista Espírita de 1858, mês de maio. Kardec explica uma das perguntas feitas ao espírito Mozart. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo e em que condições? Resposta: facilmente, se o vivente dorme. Eis o comentário de Kardec que aqui destacamos. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou pelo menos experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Mas muito frequentemente a evocação não dá resultados, sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. Não seja tão apressado em tuas considerações. Quero expor as minhas, que igualmente serão baseadas na doutrina espírita. Quer dizer que um amigo encontrou base doutrinária para esta aberração? Pelo que eu sei, somente pessoas sofrendo desajustes mentais severos é que podem ser evocadas ainda acordadas. Observe, por favor, o Livro dos Médiuns, capítulo 25, das Evocações, item 284, que trata especificamente da evocação de pessoas vivas.
Isso sem falar no capítulo 19 do mesmo livro, item 223. Não quero me estender em vasta literatura, pois que considero a pesquisa de Kardec bem abrangente. Mas posso afirmar que, nos casos raros que ocorre a manifestação de pessoas vivas, estas dormem no momento da evocação. Acrescento que mesmo dormindo, uma pessoa não é obrigada a se manifestar. Ainda não me dou por convencido, pois que mal saí da introdução. Pois prossiga, meu amigo. Não vejo qual base doutrinária que você possa encontrar. Continuando meu relato, o palestrante conversou com a entidade captada e esclareceu que tratava-se de uma personalidade múltipla, anímica, personalidades construídas e vividas em outra existência. A denominada TMP, distúrbio de múltiplas personalidades, está no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Falou também da DDI, distúrbio dissociativo de identidade, que é um diagnóstico oficial da Associação Psiquiátrica Americana, desde 1980. Ora, sei que você não concluiu a tua exposição. Mesmo assim, quero poupá-lo de qualquer vexame. Eu já tenho a explicação para a aparente incorporação entre vivos. Já? E qual é? No Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283, Evocação dos Animais, Kardec narra que um homem tinha no quintal um ninho de pitacilgos. Certo dia desapareceu o ninho, tendo-se certificado de que ninguém de sua casa era culpado do delito. Como fosse ele médio, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês: a ninguém acuse e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Veio da verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é precisa a resposta acima. Evoca uma rocha e ela te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra, sob qualquer pretexto. Veja-se o capítulo da mediunidade nos animais, item 234. Caro doutor, apesar de tua vasta argumentação, eu lhe peço paciência, pois que não terminei a minha narrativa. Ainda não? Prossiga, por favor. Em seguida, o palestrante atendeu outra paciente. Quase que imediatamente a médium captou, psiquicamente, a personalidade de uma jovem que foi abusada sexualmente. Não ficou claro se nessa vida ou em outra. A personalidade foi doutrinada e o palestrante esclareceu a diferença entre multipersonalidade e subpersonalidade. A múltipla nasce de uma vida para outra. Assim teríamos um número infinito de eus, múltiplos nossos, de acordo com o número de vezes que reencarnamos na Terra. Já a subpersonalidade seria desdobramentos do eu, que surge ao longo da vida de um paciente, gerados em momentos de profundo estresse, violência física ou abuso sexual. O palestrante cita a pesquisa de William James e Pierre Janet. Citou os livros As Três Faces de Eva e A Face Final de Eva, onde conta a história de Evelyn Lancaster, que sofria de desordem de múltiplas personalidades, que deu origem ao filme e livro do mesmo nome, Sibyl, paciente com severos problemas de ansiedade social e perca de memória, que no decorrer da terapia realizada pela psiquiatra doutora Wilbur revela 16 personalidades distintas. Ele também citou estudos a respeito de Jung e Assaglioli. Não importa se você fale subpersonalidade ou múltipla personalidade, o problema é o mesmo. O espírito pode se dividir segundo o Livro dos Espíritos? Não. Vejamos. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outra palavra, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Resposta: não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. É por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um
e não obstante irradia para toda parte e envia seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Não me olhe desse jeito. Irradiar não é dividir. Eu posso conversar com você e olhar por uma janela. Quando eu faço isso, eu sei o que acontece nos dois lugares. Mas eu não sou dois. Não existem muitos eus que podem incorporar ou atrapalhar a minha vida, ou mesmo viver vidas paralelas ou repetições de vidas que eu vivi. Ainda não disse nada, estou apenas narrando o que assisti. Aproveito para acrescentar que o tema da subpersonalidade ainda é um tema controverso na ciência, pois que era de se esperar que as vítimas de abuso e as pessoas que sofreram traumas desenvolvessem personalidades múltiplas, mas não encontramos tal diagnóstico com a frequência que era de se esperar. O assunto foi mal analisado em sua origem, ou os doutores da mente humana precisam revisar o conhecimento. E olhe que são milhares de profissionais que deveriam expandir a pesquisa ao infinito. Eu creio que o que alguns chamam de subpersonalidade podemos chamar com mais prudência de incorporação, pois que estamos cercados de espíritos e estes podem se manifestar no lugar do paciente. Como sempre, o amigo é minucioso em tua argumentação. Eu posso continuar? Não terminou? Pensei que minhas divagações poriam termo ao assunto. A ciência perde com a precipitação. Se não fosse o preconceito, o conhecimento daria saltos em vez de se arrastar a passos lentos no paradigma das velhas ideias. Eu poderia continuar com meu relato, mas creio que o pouco material que narrei é o suficiente para estabelecermos um diálogo. Inicialmente, quero declarar que as observações do nobre amigo são válidas e que foram levadas em conta no momento de minha análise inicial. Porém, é prematuro descartar uma ideia sem buscar uma explicação. A lei vale para todos, mas se existem exceções, há de se buscar uma explicação. Em primeiro lugar, eu não falei em nenhum momento que a médium incorporou o espírito de uma pessoa encarnada. Eu falei que ela captou. Ué, e não é a mesma coisa? Qual é a diferença? Eu não posso falar por aqueles que explicam a técnica da captação psíquica, pois o que eu li e ouvi, para eles, não existe diferença. Aliás, a única diferença é que o espírito que incorpora é uma das múltiplas personalidades do paciente, que, segundo os terapeutas, tem vida real e independente. Nesse caso, eu concordo com você, meu amigo. A captação psíquica iria de encontro ao que aprendemos a respeito do mundo espiritual. Prossigo, porém, com a independência de pensamento, indo inclusive contra aos estudiosos de captação psíquica, e tentarei analisar a questão sob a ótica da doutrina espírita. Creio que o amigo entrou em um labirinto que dificilmente sairá. Como tentar justificar um fenômeno que os próprios estudiosos do assunto já possuem opinião formada e dificilmente aceitarão mudar de conduta? A verdade está na doutrina espírita e qualquer modismo cairá por terra ao contato da luz da razão. Amigo doutor, reveja os teus conceitos. A doutrina espírita é dinâmica e não estática. Ela deve evoluir com a evolução da ciência se quiser manter-se no caminho da verdade. A sua base é a razão e não o dogmatismo exacerbado. Continue, por favor. Estou curioso para saber onde o teu raciocínio levará. Nesse caso, voltarei à tua pergunta sobre incorporação e captação psíquica. Para mim, de forma simplificada, a incorporação é a comunicação de um espírito através de um médium, usando para isso a voz do médium, em alguns casos influenciando os movimentos. O espírito é real e está presente no momento da comunicação. No caso da captação, o médium utiliza do seu potencial anímico de psicometria para colher alhures um momento psicológico daquele paciente. Ora, creio que o amigo quer tirar água de pedra. Mas prossiga, quero ver até onde vai esta pantomima. Antes de prosseguir, quero colher alguns textos da literatura espírita para balizar a minha análise. Neste momento, me limitarei aos textos de André Luiz, por serem eles mais aceitos na comunidade espírita. Encontramos no livro Nosso Lar, no capítulo 29, a visão de Francisco. Francisco vê o próprio cadáver a atormentá-lo e a persegui-lo. No final do capítulo encontramos:
A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormentava-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Eu bem me lembro da passagem. Tratava-se de uma forma de pensamento criada e alimentada pela mente de Francisco. Nesse caso, não são dois seres independentes a digladiar, mas a loucura de um homem. Concordo, amigo doutor, mas para Francisco a criação mental era bem real e possuía a capacidade de persegui-lo e atormentá-lo. Caso parecido de criação mental encontramos no livro Os Mensageiros, capítulo 27, O Caluniador. O paciente Paulo recebeu o socorro em posto de atendimento espiritual. Neste posto estão Ismália e Alfredo, vítimas do passado que atualmente são espíritos elevados. Vejamos o que diz um fragmento do texto. Vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos desse posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. Continua sendo a loucura de um paciente doente. Neste momento estou apenas preparando o terreno, antes de minhas considerações. Vá lá, prossiga, por favor. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também do mesmo autor espiritual, encontramos o capítulo 26, Psicometria, texto rico em informações. Nele, o autor espiritual narra uma visita ao museu. Entre as peças examinadas, destacamos um relógio que pertencia a uma família do século passado e que conservava formas de pensamento que podiam ser vistas quando tocadas pelos visitantes espirituais. Aulus, mentor que coordenou o trabalho, esclareceu: todos os objetos que você vê, emoldurados por substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que as possuíam. Detalhe: aos olhos de André Luiz, a reunião familiar era como que um quadro vivo a destacar-se em sua visão. Nenhum dos espíritos daquela família estava presente. Mesmo assim, era possível ouvir o diálogo e ver a cena como se ela estivesse acontecendo naquele exato momento. Levanta a teoria de que, se o médium de captação psíquica fosse chamado a se manifestar, ele poderia assumir o relato como se fosse um dos participantes. Professor, a teoria é interessante, mas deve passar por uma investigação apurada. Aulus comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente. E num sorriso ajudou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Realmente o texto é rico. Por favor, prossiga. Partindo do pressuposto da psicometria, podemos compreender a captação psíquica, pois que não é o espírito de um encarnado que se manifesta no momento da incorporação, mas é a captação de um registro do passado, que pode ser sentido pelo captador psíquico em toda a sua intensidade, isto é, na forma de memória dos fatos, na sensação das emoções sentidas pelos espíritos naquele momento, e na influência dos espíritos ao lado do médium, que são captados, que ajudam a trabalhar um fenômeno, podendo inclusive vir em substituição de acordo com as palavras do livro dos médiuns. Evocai uma pedra e ela lhe responderá. O que pensam os captadores psíquicos de tua teoria? Em breve ouvirei algumas críticas. Mas antes de minha teoria se transformar em hipótese, é necessário passá-la pela forja da experimentação. O amigo tem mais alguma coisa para me apresentar? Sou professor. Se você quiser, poderemos ficar aqui a tarde toda, conversando, pois com um assunto tão interessante quanto a captação psíquica, tem muito o que se falar. Pois continue, eu insisto. Estou curioso para ver onde o teu estudo o conduz. Neste caso, deixe-me usar o teu computador, pois quero apresentar alguns pontos do livro Os Domínios da Mediunidade de André Luiz. Esta obra eu conheço. Não tem nada de captação psíquica. Você está certo, doutor, mas como a captação psíquica trata de problemas de vidas passadas, eu quero citar o caso que está presente no referido livro, no capítulo 22, Imersão do Passado. Não é esse capítulo que fala do animismo?
Sim, mas o texto é rico para quem quer estudar a captação psíquica. Prossiga, por favor. No texto, saltando algumas partes, lemos: Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário curioso. Aulus afagou a fonte da doente em lágrimas, como lhe auscultar o pensamento, e explicou: estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que ela dá testemunho, tudo procede dela mesma. Como falei, trata-se de um animismo. Sim, porém não é mistificação. A paciente não está inventando as sensações e o sofrimento. Está vivenciando um momento do passado. Veja o que diz o texto. E a pobrezinha efetuava isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentrava totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe conferia. Achamo-los, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. A captação psíquica tem por objetivo analisar e tratar doenças espirituais oriundas do passado. Nesse caso, temos o próprio paciente atuando como captador psíquico, o que facilita o processo, pois que para isso ela necessita apenas despertar memórias de outras vidas, que não estão presentes no atual corpo físico, mas que se conservam armazenadas em algum lugar do infinito. A vivência dessa memória é tão intensa que para médium é como se os fatos estivessem acontecendo naquele exato momento. Amigo doutor, não prosseguirei por falta de conhecimento. Até o presente momento, igualmente não encontrei base sólida para a captação psíquica nos moldes apresentados pelos demais estudiosos do assunto. Só posso dizer que tudo o que tocamos deixamos o nosso magnetismo, ou melhor dizendo, para não ser mal interpretado, deixamos formas de pensamento que são mais intensas quanto mais atenção colocamos nos objetos por nós tocados. Quando temos a pessoa diante de nossos olhos, podemos captar imagens do passado desta pessoa, mas essas imagens não são desdobramentos dessa pessoa e nem múltiplos que possuam independência. Se a entidade responde, pode ser um fenômeno telepático, um exercício de imaginação, ou um espírito substituto que conhece o histórico da pessoa e incorpora no lugar dela. Além disso, a capacidade de empatia do médium deve ser levada em conta. Um bom médium é capaz de sentir a raiva ou angústia que desequilibra um paciente. Devo acrescentar, mas essa é minha opinião pessoal, aqui não temos diante dos olhos a terapia de vidas passadas, mas sim um fenômeno próximo à psicometria. Por isso não aprofundei na ótica da TVP. Neste ponto devo concordar contigo. Se existe cura ou melhoras nos sintomas, devemos considerar o efeito placebo, que tem o poder de mudar a postura mental da pessoa e é capaz de amenizar os sintomas. Deixo outras considerações para o futuro, quando tiver a oportunidade de aprofundar no assunto. O amigo é muito bom na análise do que não diz respeito à doutrina espírita. Eu, por minha vez, só me dignarei a analisar quando as chamadas captações psíquicas forem capazes de apresentar provas mais consistentes, e não a aceitação cega deste ou daquele paciente. Qual é a prova que eles apresentam que tal ou tal entidade morou neste ou naquele local, usou este ou aquele nome, teve esta ou aquela vida? Veja bem, eu acredito na reencarnação e conheço provas científicas de que a reencarnação existe, mas até o momento não encontrei sequer estas provas nas captações psíquicas. Não seja prematuro em tuas observações. Se um conhecimento progride a olhos vistos, conquista novos adeptos e apresenta melhoras aos pacientes, esse conhecimento é digno de maior estudo. Interromperei aqui as minhas observações, pois que já forneci inúmeras informações aos amigos que nos escutam. Esse texto faz parte do livro Estudando a Mediunidade, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.